Olá pessoal, tudo bem? Sei que eu não estou acostumada a fazer vídeos aqui no perfil do status, mas se você está aqui é porque você me conhece. Eu tenho 45 anos, sou pastora, sou psicóloga e desde os 17, 18 anos de idade mais ou menos eu trabalho em assistência social. Sempre trabalhei, sempre atuei, atuando e atuante na sociedade. Eu nasci na pobreza, nasci e vivi uma vida muito difícil. Para vocês terem uma ideia, eu me lembro de querer chupar bala na escola, que eu via os meus coleguinhas chupando e eu não tinha dinheiro para comprar bala. Eu me lembro disso. E eu transformei tudo que eu vivi em vitória. Quando eu era criança e eu tive acesso à leitura, a histórias, a própria história na escola, eu me lembro que um dia eu disse para minha mãe assim: mãe, se eu vivesse no tempo das perseguições, eu acho que eu seria uma mulher como Joana d'Arc. Eu disse isso para ela. Eu iria para a fogueira, iam me lançar na fogueira, porque eu não ia me calar. O meu nascimento se deu num tempo, então imagina, eu nasci em 77, no interior do Espírito Santo, numa cidade do interior, na roça. Então eu nasci no interior do interior do interior e na pobreza. As coisas para mim não eram muito fáceis. E eu tive que derrubar muitas barreiras para chegar até aqui. Uma dessas barreiras que eu tive que derrubar foi o silêncio. Porque tudo que eu ia fazer, eu me lembro dos meus pais na roça dizerem assim para mim: você é menina, você não pode. Você é menina, isso não é coisa de menina. E essa voz, essa palavra ecoava de uma forma muito estranha no meu ouvido. Eu não aceitava isso. Não aceitava, nunca aceitei e nunca aceitarei. Eu entendo o meu papel social dentro da sociedade como mulher e eu assumo esse papel. Mas eu também vejo muitos papéis que as mulheres podem assumir e que são tiradas dele pura e simplesmente por algum tipo de cultura, preconceito mesmo. E eu luto contra isso. E eu já digo logo, não sou feminista, não sou a favor dessa luta que o feminismo trava. Eu não sou a favor de arrancar a roupa para dizer que eu tenho poder. Não, eu não preciso. Eu posso exercer o poder feminino vestida, sendo mulher, sendo esposa, sendo profissional, dona de casa, exercendo o meu papel como mãe, na maternidade, exercendo o meu papel como ministra do Evangelho, como psicóloga, e não aceitar que ninguém me calasse, pelo simples fato do meu órgão sexual ser diferente do órgão sexual de outra pessoa. Nunca aceitei nenhum tipo de limite que me impedisse de atuar naquilo que eu entendo que é o meu propósito. E eu tornei como propósito da minha vida dar voz às pessoas. Dar voz às pessoas, ouvi-las, acolhê-las, dar para elas condições de que elas ocupassem o seu lugar. Como cristã, eu ajudei muitas pessoas ao longo da minha vida. Lá, dentro do meu ministério, dentro do meu propósito, acolhi, socorri, promovi muitas pessoas que eram vítimas de qualquer tipo de abuso, de violência, e ajudei da maneira que me cabia ajudar para que elas alcançassem o seu espaço, tivessem voz, pudessem ser vistas, ouvidas e pudessem falar. Eu acho que esse é o maior propósito da minha vida. E eu vou viver todos os dias da minha vida fazendo isso. Eu sempre vou acolher e socorrer pessoas. O meu trabalho é lidar com o humano. E é o que eu amo fazer. Se eu parar de fazer isso, eu não me sinto viva. Eu não me sinto nem sequer humana. E como profissional, também é meu papel fazer isso. Ouvir pessoas, acolher pessoas, promover circunstâncias onde as pessoas se enxerguem e vivam a sua própria experiência, a sua construção, possam de fato ser aquilo que elas acreditam que em sua alma elas podem ser. Esse é meu papel e eu amo fazer isso. Amo mesmo.
amo ouvir pessoas. E eu também amo falar. Gosto quando me ouvem. Gosto quando me acolhem. Gosto de me sentir acolhida. Eu acho que isso faz parte do convívio social. Nesse período em que nós estamos vivendo no nosso país, eu vi muita gente ser calada. E aí, dentro do consultório, eu acolhi muitas pessoas. Pessoas que foram caladas. Pessoas que foram rejeitadas. Pessoas que foram desrespeitadas. Eu vi muito disso. Acolhi muitas pessoas assim. E eu sei o quanto é difícil. Dos dois lados, tá, gente? Nem de um, nem de outro, dos dois. E isso é muito difícil. A sociedade é muito cruel quando ela quer ser. Ela tem o hábito de pegar o ser humano, colocar num pacotinho e falar assim, gado, asno, bolsominion, gentinha, pobre. Ela tem o hábito de fazer isso. Isso é um recurso para desumanizar as pessoas. É um recurso. Por conta disso, eu vi muita gente adoecendo. Inclusive, eu fiz alguns vídeos, postei no meu Insta profissional, coloquei lá sobre isso, chamando as pessoas a esse raciocínio. Ter opinião diferente, pensar diferente, ter um pensamento crítico, não quer dizer que você é uma má pessoa ou que você não sabe o que quer. Quer dizer que você tem a sua própria opinião. E a sua opinião é embasada no seu conhecimento, naquilo que chegou para você de conhecimento, ou então é embasada naquilo que você olha para o futuro, olhou para o passado, olhou para o presente, olhou para o futuro e você faz as suas escolhas. E ninguém pode contestar isso. As pessoas podem até escolher não ouvir, tipo assim, eu não quero ouvir essa pessoa falando, eu não quero ter contato com ela, tudo bem, mas calar? E por que eu trago essa questão do calar? Nos últimos dias, eu vi muitas pessoas sendo caladas na rede social. Gente, se você se alimenta de fast food, daqui a pouco você tá com câncer, você tá doente. Se você se alimenta de comidinha preparada e entregue, daqui a pouco você passa mal. E eu faço essa comparação para te dizer que a sua mente, o seu coração vai estar nutrido do lugar onde você se alimenta emocionalmente e espiritualmente também, tá? O seu conhecimento, aquilo que preenche você, tá naquilo que você ouve, que você recebe. Uma das coisas que eu tenho provocado as pessoas, falo isso porque eu vivo isso, é ouvir o contraditório, ouvir aquilo que eu penso diferente. E para eu ouvir quem pensa diferente ou o que pensa diferente, é preciso deixar o outro falar. Há cerca de 12 anos atrás, quando eu cheguei a Aracaju, eu fiz amizade com uma pessoa de outro estado. E nós conversávamos muito. E um dia eu estava conversando com ela e falei algo e ela disse assim para mim, olha, para mim, política e religião e futebol não se discute. Eu ouvi o que ela tinha para me dizer, ela embasou o que ela acreditava e quando ela terminou de falar, eu disse para ela assim, eu discordo de você, porque como é que eu vou conhecer a sua visão política, a sua visão religiosa e a sua visão de futebol se você nunca me contar? Como que eu vou conhecer o que eu não conheço? E ela disse assim para mim, nunca ninguém me falou dessa forma. E aí eu disse para ela, por exemplo, nós temos uma religião diferente. Me conta como é na sua religião. O que é que vocês acreditam, como vocês vivem? E aí ela falou da vida religiosa dela, da fé, contou tudo. E eu ouvi e acolhi o que ela tinha para me dizer. Da mesma forma, quando ela acabou de me falar, ela me disse assim, e na sua, como é? Eu não conheço. E aí eu contei como era a minha, o que eu acreditava, o que eu fazia, como eram as minhas regras de fé, os meus princípios. E a gente encontrou muitas diferenças entre o que nós acreditávamos e muitas similaridades na nossa maneira de viver a nossa fé. Só, passou. Alguns anos depois, ela se mudou de volta para o estado dela, Maranhão. E lá no Maranhão,
Passado uns 3 anos, eu reencontrei ela pela rede social, porque a gente perdeu o contato. E aí ela mandou uma foto dela no altar da igreja dela, cantando, e falou para mim: você é responsável por esse momento especial da minha vida. Me contou as experiências dela, o que ela tinha vivido, o que ela tinha passado, e me disse que no dia que eu parei para ouvir ela, como ela nunca tinha sido ouvida e respeitada antes, fez com que ela me ouvisse com respeito e me respeitasse também. E quando ela precisou, num momento difícil, ela lembrou de tudo que eu disse para ela e foi buscar aonde eu disse que eu tinha encontrado. Olha que interessante. E ela encontrou a resposta dela. Eu tô te contando isso porque, da mesma maneira que eu impactei a vida dessa minha amiga, muitas pessoas me impactaram também. Muitas coisas na minha vida foram refeitas, transformadas, não porque alguém tentou me convencer, mas porque eu parei para ouvir pessoas, elas me falaram da vida delas e isso impactou transformações na minha vida também. Meu propósito nesses vídeos é dizer para você que você nunca vai ser completo, nunca vai ser pleno se você se fechar em você. Se você parar de ouvir o outro, se você calar o outro. Porque dentro da minha profissão e dentro da minha fé eu dou voz, eu não calo. É interessante que por eu dar voz a pessoas que são vítimas de abuso, muitas são vítimas de abuso, de algum tipo de abuso, os abusadores, quando percebem que elas estão sendo libertas do cárcere emocional que ele lhes impôs, esses abusadores vêm contra mim. Olha, gente, eu já ouvi crítica e xingamento de todo tipo. Vocês não têm ideia. E se vocês querem saber, eu não tô nem aí. Eu não me preocupo com isso. Não faz a mínima diferença para mim se alguém está revoltadinho, chateadinho, porque eu fui lá e dei a chave do cárcere para alguém que estava preso. E essa pessoa teve a possibilidade de se libertar. Há aqueles que preferem continuar preso. Eu sei. Mas eu dei a chave. Eu dei a chave porque um dia alguém me ensinou também a abrir as trancas que me prendiam em cárceres espirituais, emocionais. E hoje eu sou livre. Nada me domina, nada me prende. Eu tenho consciência dos meus papéis, eu tenho consciência da minha vida e eu vivo essa consciência. Vivo essa consciência e convido você a viver essa consciência também. Gente, não aceitem enlatados, não aceitem opressão, não aceitem imposição, não aceitem ser calados. Se você optar pelo silêncio, a opção é sua, mas não tenha medo de ir para a fogueira se for necessário, não tenha medo de se posicionar. Eu vivi a minha vida inteira dedicando o meu trabalho, o meu tempo e o meu esforço para que pessoas pudessem se sentir livres para se posicionar. Não posso eu, na hora que ser calada, não me posicionar. Ontem, quando eu fui olhar o meu Instagram, eu percebi que eu estava sem visualizações nas postagens. Agora vejam, né? Minhas postagens do meu Instagram pessoal, sem visualizações. Nenhuma. Uma tinha 2 visualizações, a maioria não tinha visualização nenhuma. Por quê? Pura e simplesmente porque uma rede social decidiu calar pessoas. Decidiu impedir que a voz dela chegue a lugares onde pode ecoar e chamar ao senso crítico. E aí, quando eu falo uma rede social, eu estou colocando num pacote, tá, gente? Igual eu falei lá para vocês no início. Mas não é uma rede social. São pessoas e poderes que dominam essas redes, que querem dominar aquilo que nós vamos pensar e falar. Independente de você pensar ou não como eu. Independente de você pensar ou não como eu. Se hoje você aceitar que me calem, amanhã você também pode estar sendo calado. Porque isso se reproduz.
Olha, quando eu vi aquilo, eu pensei assim, não é surpresa para mim. Porque quando me calam, calam também quem me ouve. O que eu sei é que abusadores se valem do silêncio, de calar o outro. Todas as vezes que eu vou ouvir a história de uma criança que foi vítima de abuso, a primeira coisa que ela diz é o seguinte: eu nunca contei para ninguém, porque fui ameaçada, pensou que estava errada, sentiu vergonha, foi calada por alguém que tinha poder sobre a vida delas. Sabe uma outra coisa que é comum eu ouvir também? Crianças que foram contar para alguém que estava próxima dela que foi abusada. E essa pessoa que estava próxima a ela disse assim: não conte para ninguém. Se você contar, fulano vai ser preso, nossa família vai ser desestruturada. Isso é mentira, não aconteceu. Tirando o valor do sofrimento do outro. E eu sei que talvez você diga para mim assim, mas é que as pessoas passam dificuldades financeiras, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu conheço histórias de crianças que foram vítimas de abuso. Uma mãe com 5 filhos. E quando a filha chegou e falou, mãe, papai tentou me estuprar, tocou em mim. A mãe, na mesma hora, largou o homem. Eu não conheço uma só história, não conheço várias. E criaram mulheres que criaram seus filhos sozinha, que colocaram o cafajeste na cadeia, ou que sequer conseguiram colocar ele na cadeia, porque a gente sabe como é a justiça, né? Gente, eu sei que isso tudo é uma conversa dolorosa de se ouvir, mas é a verdade. Você está disposto a ouvir a verdade? Eu tenho falado pouco, muito pouco. Mas ontem, quando tentaram me calar, eu falei, eu acho que essa é a fogueira que eu preciso subir nela. E talvez eu só tenha voz e eu só seja ouvida de fato, porque estão tentando me calar. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Você pode ter um posicionamento diferente do que eu, e não sou eu que estou te dando esse poder, não. Esse poder é seu. Aliás, eu trabalho para que você tenha esse poder. Eu vivo para que você tenha esse poder. E eu também me disponho a ouvir o que as pessoas que pensam diferente de mim me dizem. Eu dou lugar e dou voz a elas. Mas eu não aceito que ninguém me cale. Por isso eu estou aqui falando com você. Independente do seu posicionamento político, religioso, independente do seu posicionamento dentro da sua casa, o seu posicionamento social, nunca deixe ninguém calar você. Quando você tiver que falar, fale. Falar e ouvir é para pessoas inteligentes, para pessoas que têm sabedoria. Calar também é para pessoas que têm sabedoria. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes a gente vai ter que calar para evitar um problema, evitar um transtorno, evitar uma confusão. Mas vai ser uma decisão de dentro da sua alma. Sobre isso eu prefiro não falar. Mas porque alguém chegou e tentou calar você, se você aceitar isso hoje, se você aceitar isso amanhã, a sua vida está fadada ao adoecimento. Não adoeça porque estão tentando controlar o que você pensa, controlar o que você sente, controlar o que você faz. Não aceite o controle. Nem Deus faz isso. Deus nos dá, e aí eu falo isso segundo a minha fé, uma proposta. Escolham. E cada um vive aquilo que escolhe. Existe um princípio de plantio e colheita, cada um colhe daquilo que planta. Isso no princípio espiritual. E esses princípios, eles norteiam a minha vida. E o que eu estou tentando hoje plantar aqui é respeito. Eu estou aqui plantando uma semente de respeito. Dizendo para você que não tem como ser feliz sem você ser quem você é, de fato. Independente do julgamento das pessoas. O que as pessoas dizem a nosso respeito não faz diferença para nós, faz diferença para elas. Viva de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com a sua fé, com as suas crenças. Respeite aqueles que escolhem viver de acordo com as crenças dele, de acordo com a fé, a postura. Cada um vive e responde de acordo com aquilo que vive. Mas tem uma coisa que nós não podemos deixar de fazer. Nós precisamos fazer. É impor os nossos limites. Impor os nossos limites.
E o limite até onde o outro pode chegar é o limite da nossa essência de ser humano. A minha essência de ser humano é ouvir e falar. Pela minha voz, pessoas já puderam ter a sua vida transformada. Não porque tem algo em mim, mas porque tocou algo nelas. Tocou a fé e foram curadas. Tocou os sonhos e foram resgatadas. E é isso que nós precisamos entender. Que quando eu calo alguém, eu tiro desse alguém o poder de transformar mentes, corações. E aí, gente, lá no Instagram, pessoal, tiraram a minha voz. O que eu falei lá, as coisas que eu postei lá, não foram vistas, não foram ouvidas. Mas se me calam lá, eu vou falar onde querem me ouvir. E se você chegou até aqui assistindo esses vídeos, é porque você quis ouvir. Se você se sentiu bem ouvindo esses vídeos, quiser reproduzir, mandar para alguém, fique à vontade para mandar. Compartilha. Eu estava voltando agora ali no status e alguém me pediu, me manda esse vídeo, gente, eu não sei como mandar, de verdade, porque eu estou gravando direto no status, então, como eu nunca fiz isso, também não sei nem como mandar. Mas se eu conseguir mandar, eu mando. Se não, tente baixar, eu acho que tem algum mecanismo que faça isso. E pode ficar à vontade para compartilhar, eu não tenho problema, não me sinto mal com isso não. Mas independente de onde a minha voz pode chegar, eu acho que ela chegou até você agora, a sua voz pode chegar a lugares onde você nem imagina. Deixe a sua voz sair, fale aquilo que você sente, cale aquilo que você entende que tem que calar. Mas seja livre para ser quem você entende que nasceu para ser. Não aceite nenhum tipo de opressão sobre a sua vida. Não aceite limites de homens. Se eu tivesse aceitado todas as pessoas e vozes que tentaram me parar ao longo da vida, eu não estaria aqui agora falando com vocês. Pode ter certeza disso. Porque tentaram dizer para mim que eu era mulher, que eu não podia, que eu era menina, que eu não podia, que menina não podia estudar, que menina não podia trabalhar. E eu rompi tudo isso. Porque eu sei o que é que eu posso. E não é ninguém que vai me dizer o que é que eu posso e o que é que eu não posso. A voz que está dentro de mim, que diz para mim, me impulsiona a chegar onde eu entendo que eu sou capaz de chegar. Essa ninguém cala. Ninguém cala. Só Deus. Ou eu, se eu aceitar que cale. E aqui, gente, veja, eu não estou falando do que é ilícito, do que é imoral, não. Eu estou falando daquilo que é vida, respeito. Paute sua vida e suas escolhas em princípios éticos, em princípios morais, em princípios que fazem com que o outro se sinta respeitado, com que as pessoas se sintam à vontade em estar do teu lado. Porque quando alguém não se sente à vontade para estar do nosso lado, porque nós somos uma pessoa desconfortável, desrespeitosa, não dá certo. E aí por hoje eu vou encerrar e eu quero encerrar dizendo uma coisa para vocês. Existem pessoas na nossa vida que são tão desagradáveis, que nós fazemos questão de não tê-las por perto. E existem pessoas que são agradáveis, que são como uma chuva na nossa terra seca. Se essa voz chegou para você hoje como chuva em terra seca, independente do seu posicionamento, da sua fé, das suas ideologias, deixe essa água chegar, regar o seu coração, a sua mente e fazer florescer tudo aquilo que Deus tem para você, tudo aquilo que você deseja ser. Beijo grande.